Certo, vamos aqui para a apresentação desse código aqui, né, o bucket sort, né, um algoritmo de ordenação. Vamos para a apresentação aqui, valendo a nota aqui da M2, né. O bucket sort, né, ele é um algoritmo de ordenação que funciona dividindo um vetor por um número finito de recipientes. Cada recipiente é então ordenado individualmente, seja usando um algoritmo de ordenação diferente ou usando o algoritmo, o próprio, né, algoritmo para fazer a recursividade, né. A maioria dos autores, né, sempre está utilizando um algoritmo de ordenação, seja um insert, um bubble, um merge, que vocês escolherem, né? A técnica é especialmente útil quando os dados são distribuídos uniformemente dentro de um intervalo específico, ou seja, não tem uma concentração maior de números em uma parte específica. Vai ver isso aqui agora na questão do desenho aqui nos baldes. Então, nós temos aqui um vetor com 10 elementos. E aqui nós temos 5 baldes. Aqui foi para nessa ilustração, eles definiram 5 baldes, né? Com intervalos de 5 em 5. Mas, em alguns casos, isso aqui, ele apareceria, por exemplo, 10 baldes, com talvez intervalos aqui menores, né? Para que tivéssemos menos números em cada balde. Mas se tratar de um vetor pequeno e valores também não tão altos, então esse aqui já cabe bem no exemplo. Então aqui nós temos um vetor, né, de 0 a 9, e nós temos aqui diversos números aqui, né, com diversos elementos. Nós temos o 12, o 9, 24, 4, 19, 21, 14, 6, 2 e 16. A primeira coisa que será feita será classificar esses números dentro dos nossos baldes que tem os índices. O primeiro balde é do índice 0 a 5. Então, se a gente olhar aqui no nosso vetor, os números que vão para o primeiro balde seria o número 4 e seria o número 2. Então, quando eu estivesse aqui localizando aqui o vetor, ele ia fazer o seguinte. Esse valor número 12 iria para o terceiro balde, que está do intervalo 10 a 15. O vetor 9 iria por aqui para o balde que está com o índice 5 a 10, né? Que é antes do 10, né? O vetor no 24 iria aqui para o nosso último balde e assim consecutivamente. Então, no fim, nós teríamos o seguinte baldes, né? O primeiro balde com os valores 4 e o 2, o segundo com 9 e o 6, o terceiro com 10 e com 12 e 14, o quarto com 19 e 16, e aqui o quinto com 24 e 11. O que aconteceria depois que esse balde está preenchido? Seria aplicado aqui um outro método de ordenação para ordenar os números que estão dentro de cada balde. O único balde aqui que já está ordenado é o terceiro, né, que está 12 e 14. Então, os demais, né, iriam ser modificados, né, onde está 4 e 2 iria passar para 2 e 4, onde está 9 e 6, 6 e 9, esse mantém, 19 e 16 ia ser 16 e 19, e outro 24 e 11 ia passar para 21 e 24. Depois que todos os números dentro desses baldes estão ordenados, né, desses buckets, então concatenado tudo e atualizado aqui no vetor, né? Então vem ó, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24. Isso nós podemos ver aqui também no nosso código. Aqui nesse código nós temos várias funções aqui para imprimir ali mais organizado na tela para fazer uma coisa mais didática, né? Então nós temos a função de imprimir array, imprimir os buckets, né? Aqui com os conteúdos, né? Calcular a quantidade, calcular o tamanho, né? Que na verdade seria calcular aquele índice, né? Aquele limite de índice, né? Imprimir os intervalos os baldes aqui com os intervalos, né? Já neles, né? Criar os baldes vazios para serem preenchidos, distribuir os elementos, ordenar os baldes, né? Usando aqui a função sorted, que é própria aqui do Python, né? Concatenar aqui os valores dentro dos baldes, né? E aqui a parte de ordenar, ele está imprimindo aqui o array, vai imprimir o array original, né? E aqui a gente segue ele chamando todas as funções, né? De que seria uma função com todas as demais funções dentro. Que aí a gente chamaria ela aqui no output. Então, beleza, vamos lá. Então, aqui
Aqui está só ordenado de forma a mostrar como que vai ficar. Aqui nós temos todas as funções. O que a gente tem diferente aqui, nós temos aqui uma variável chamada maior, que ela vai armazenar o maior valor dentro daqueles elementos. E aqui nós temos o valor comprimento, que recebe o tamanho do vetor. Com base nisso, ele faz o cálculo do tamanho ali, do limite do índice que a gente vamos usar para poder separar os baldes. Então aqui, como é que funciona aqui na saída da forma que ficou? Nós temos o vetor original, né, o array original. Aqui foi dividido em vários baldes, né? Temos 12 elementos e temos 12 baldes. Então ficou para ficar bem separadinho. O tamanho de cada balde, o índice ali, o limite, vai ser de 5 e 5. E o limite aqui, a gente até pode observar que o maior número que a gente tem aqui é o 60. Então, o último balde, o limite dele vai ser no 60. Até chegar no 60, nós vamos dividir em 12 baldes de 5 em 5. Então, o primeiro balde, o balde 0, o limite, os valores que vão entrar nele tem que ser valores de 0 a 5. O próximo é de 5 a 10, outro de 10 a 15, outro de 15 a 20, outro de 20 a 25, de 25 a 30, 30 a 35 e assim por diante até chegar no 60. Certo. Aqui nós podemos ver já, os baldes já estão já preenchidos, que é aquele processo de pegar os valores aqui em cima e ver a qual índice ele pertence. Por exemplo, o, o número 5 ele vai para o balde número um, porque o 1 é de 5 a 10. Então ele inicia com o valor 5 e o limite ali, a barreira é 10. Tá? Então o 10 não vai entrar no balde um, porque aqui em Python ele, tipo, vamos dizer que ele pega para baixo, é o limite. Então o 10 não entra, mas entraria o 9. E 9,5, 9,8, 9,9. O 4 ele vai entrar no balde zero, porque é de 0 a 5. O 22 ele vai entrar no balde 4, né, que é de 20 a 25, e assim por diante. Então aqui nós podemos ver que os números já estão separados nos baldes, né? Alguns baldes ficaram vazios, não tem problema aqui. Então aqui nós temos o primeiro balde com 4 e 1, o segundo 5, 8 e 5 e assim vai. Quando a gente aplica aqui o sorted, né, aqui no código, vou achar ele aqui em cima, a gente aplica aqui o sorted, né? Esse sorted é aplicado dentro de cada balde. Então, quando a gente chama essa função ordenar, ele está aplicando em cada balde separadamente. Por isso que é interessante não ter muitos valores tudo num balde só. Porque se fosse, por exemplo, nós termos menos baldes e ter, por exemplo, todos esses números aqui num balde só, não teria muita necessidade de estar usando esse método de ordenação. Nós poderíamos estar vendo outros métodos, né? Que já não seria eficiente. A eficiência dele está justamente nessa separação e do método de ordenação tá funcionar dentro de cada um separado, né? Porque ele pega um grande volume de dados e separa em pequenos volumes de dados e aí aplica aqui o método de ordenação, né? Então aqui foi aplicado o método de ordenação em cada. Então veja, os baldes aqui, né, os buckets, eles já estão em ordem crescente, né? Do 0 até o 11. E os números aqui dentro ficaram nesse intervalo definido aqui, que já é também ordem crescente. Então, você consegue observar que já tem uma semi-organização aqui, né? E a próxima organização é dentro de cada um. Então, aqui, o 4 e 1 vai virar 1, 4. O 5, 8, 5 vai virar 5, 5, 8. O 44, 40 vai virar 40, 44, né? Então ele vai fazer essa ordenação desse balde e vai passar a guardar esses valores ordenados. Aqui a gente imprimiu eles ordenados, mas o próximo passo seria que eles já ordenados dentro de cada balde, né? E aí o que acontece? Para ele ficar organizado, é uma concatenação dos algoritmos, dos elementos ordenados de cada balde, né? Concatenados. Então, esse é o primeiro balde, esse é o segundo balde, esse aqui é o terceiro balde que ficou preenchido, né? Esse daqui, que é esse e assim por diante até finalizar. Então, seria essa aqui a explicação aqui breve aqui do algoritmo de ordenação bucket sort.